passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, meus irmãos, bom dia, Bom dia, Nivaldo. Célia, bom dia a todos. Nesse horário próximo ao horário do nosso almoço, nós esperamos, eu e Nivaldo esperamos, Célia, que estávamos isso comentando seja... aqui que a gente já sente o cheirinho de tempero no ar, né? A Daqui a pouco vem o a almoço. gente espera que ajude esse nosso estudo, essas energias que ficam aqui no ar, que fica aí no ar, na casa de vocês, que seja o tempero que falta para essa comida. E com certeza, esses momentos de estudo, esses momentos em que nos dedicamos na feitura das nossas refeições, esse nosso estudo vai com certeza fazer esse toque final desse tempero. Então, mais uma vez, a gente agradece muito a presença de todos vocês. E quando a gente fala, Nivaldo, em todos vocês, vocês podem ser um só. É verdade. Um só. Não tem problema, é de todos vocês. Porque a gente não pode esquecer que o estudo desse livro, o estudo dessa obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º livro do nosso irmão André Luiz, antes dele chegar aqui, antes dele se concretizar aqui na matéria, comigo e com o Nivaldo, ele já estava plasmado no mundo espiritual, ele já estava organizado no mundo espiritual. E eu ouso dizer que a nossa boa vontade, tanto minha quanto do Nivaldo, em estarmos aqui estudando com vocês esse livro, nós temos a certeza absoluta que esse estudo ele chega a todos os irmãos que necessitam ouvir esses ensinamentos. Então, é por isso que eu falei que um só esteja presente. E para nós dois, a gratificação é imensa, porque a quantidade de irmãos a quem esses ensinamentos chegam é imensa. Sem contar, né, Célia, com a contraparte espiritual que é. sempre relembramos, né? Embora estejamos aparentemente sozinhos, nós nunca estamos. Porque o mundo espiritual é imenso. O apóstolo Paulo já nos dizia que nos acotovelamos com os desencarnados. E não é diferente aqui. Aqui nós temos as informações do mundo espiritual de que muitos espíritos estão aqui também para ouvir essa leitura com os nossos comentários dessa obra de André Luiz, que esclarece muitas coisas, Célia, que traz o despertar de muitas pessoas com relação às atitudes aqui das pessoas em que ele nos narra essa história, do padre Domênico, do irmão Gotuso, que nós estamos falando sobre ele agora, né, que desencarnou e não conseguiu se desvencilhar da sua vida terrena. Então, isso tudo são ensinamentos que a gente vai aprendendo para os desencarnados, porque o Gotuso está desencarnado. Mas há 10 anos trabalhando no lar de Fabiano, casa de Fabiano, casa transitória. Mas mesmo assim, atendendo como médico, né, Célia? Mas mesmo assim ele ainda não conseguiu se livrar, evoluir, se elevar.
Ou seja, por quê? Porque ele está vinculado ainda à sua casa terrestre. E, Nivaldo, você mencionou esses esclarecimentos, esses ensinamentos. E os primeiros a serem esclarecidos e os primeiros a receberem esses ensinamentos somos nós. Não pensem vocês que nós estamos aqui como expert Como em André professores, Luiz. né? Não. Nós estamos aqui porque somos necessitados. Os mais necessitados, Sérgio. Estamos tomando conhecimento de todas essas situações do mundo e que acontecem no mundo espiritual. E por que acontecem? Porque precisamos tomar conhecimento. Então, é muito gratificante por todos os sentidos. Por termos vocês aí em nossa companhia, por estarmos aqui estudando, por termos essa possibilidade de levar aos irmãos necessitados esses ensinamentos. Então, por isso, nós agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, por todas essas possibilidades que nos são sempre concedidas. Obrigada, Pai, a nossa gratidão. Graças a Deus, né, Célia? Graças a Então, Deus nós sempre. paramos semana passada, né, Célia, quando estávamos narrando que a mãe do nosso amigo Gotuso, médico, desencarnado há 10 anos, vivendo na casa de Fabiano, na casa transitória, Letícia, né? A mãe atendendo Letícia. como médico, a mãe, né? Vai ao encontro dele para despertá-lo. E após ela falar várias coisas, né, para ele, dizer da importância dele se conscientizar de todo o processo, da esposa que ficou, porque o grande trauma do Gotuso, Célia, nós vamos lembrar, ele desencarnou, ele foi um médico muito bem sucedido, profissionalmente e financeiramente, casado com a Marília, tinha 2 filhos, homens, meninos, e ele desencarna muito jovem, muito cedo ainda, com seus 40 e poucos anos. E a esposa dele contrai um novo matrimônio com um primo, né? E tem mais outros filhinhos. E isso o Gotuso do plano espiritual observou, viu e ficou muito enciumado. Mas aí a gente... Egoisticamente enciumado. Isso, egoisticamente. Isso. E com orgulho dele. Orgulho ferido. Até porque a Marília jurou Fidelidade. Fidelidade. E outro detalhe, Célia, esse novo companheiro dilapida o patrimônio que ele havia deixado, mais um agravante. Comprometendo o futuro escolar dos filhos. Então, você imagine a tortura do Gotuso vendo tudo isso do plano espiritual sem poder fazer nada. Então, ele absorvia toda essa carga, ele trabalhava. Ele atendia como médico no plano espiritual, mas ele não conseguia se livrar. Passados 10 anos. Ele não conseguiu, até esse momento, cortar esse laço Vínculo. Que o prendia à matéria. A matéria. E aí, a mãe dele aproveita essa oportunidade. Eles estavam retornando do atendimento... Não o Gotuso, mas o grupo do André Luiz, do Jerônimo, da Luciana, enfermeira, do Padre Hipólito, estavam, e a irmã Zenóbia, vindo lá do socorro ao amigo da Zenóbia, que era o Padre Domênico. O Padre Domênico foi atendido através da ajuda da Luciana, que conseguiu entrar no seu psiquismo, desfez o despertamento dele e ele foi encaminhado para uma reencarnação compulsória. Não é? Retornado, então, à casa transitória, a Luciana, então, permite que a mãe do Gotuso, dessa vez, faça uma comunicação ao filho e ela o sensibiliza para que ele desperte no sentido de perdoar, de entender a situação da esposa que ele havia deixado,
da necessidade que ela havia de dar continuidade à sua vida material. E nós paramos exatamente quando ela pergunta. Ela diz assim: após longa pausa, Letícia indagou delicadamente. Ela havia feito toda uma explanação e ela continua. Que responde, meu filho? Que responde, filho meu? Porque ela já havia falado bastante coisa para ele, né? Fez-se comovedor silêncio. Percebemos que Gotuso chorava. Entre a respiração opressa e os soluços mal contidos. Ao termo de alguns instantes, replicou humilde. Quer dizer, depois de tudo que ela falou, agora o Gotuso vai dizer: minha mãe, minha boa mãe, estou pronto. A comunicante, cuja presença sentíamos sem ver, tornou visivelmente emocionada. A gente lembra, só nesse detalhe, Célia, que quem estava fazendo a comunicação da Letícia, a mãe do Gotuso, era a Luciana, enfermeira, através de uma psicofonia. A Luciana, desencarnada, e a mãe do Gotuso também um espírito desencarnado. Para que a gente entenda um pouquinho mais claro isso, é como se a Luciana tivesse incorporado a mãe do Gotuso. Tá? Ela, a mãe do Gotuso, a Letícia, usava o aparelho fonador da Luciana e conseguia se comunicar, a Luciana mandar todas essas mensagens. Lembra, no início, ela solicita usar o corpo perispiritual da Luciana, ela permite, a irmã Zenóbia permite, e então a mãe do Gotuso estava falando através da Luciana. Mas por que ela precisou desse recurso? Se ela também é um espírito desencarnado, por que ela não apareceu direto, Célio? E o André Luiz nos explica que naquele momento as vibrações eram de baixo valor energético na casa transitória, fazendo com que ela a atmosfera estava densa, estava pesada. Ele não entra no detalhe o porquê, né? Mas o André Luiz diz que ela relata que por isso ela não conseguia se fazer presente ao grupo. Assim como o mensageiro, o mensageiro que nós temos aqui, foi falado o nome dele também, que ele também não conseguiu, né, se fazer presente. Bom, mas então, Célia, o que eu queria dizer é o seguinte, só para a gente entender esse detalhe, Bernardino, né, que faz uma comunicação através da Luciana também. Então, a comunicante, cuja presença sentíamos sem ver, tornou visivelmente emocionada. Ela se emocionou porque ele aceita ser ajudado. Minha mãe, minha boa mãe, estou pronto. Então, ele aceitou toda a fala que ela falou para ele, né? Rendo graças ao Senhor pela sua compreensão, diz a mãe do Gotuso a ele. Sim, meu filho, organizaremos todas as medidas indispensáveis. Voltará em breve ao agrupamento familiar. Ela está dizendo que ele vai reencarnar no grupo familiar. Prepare-se, considerando a luta imprescindível à iluminação. O Instituto Doméstico, legitimamente considerado, é celeiro de supremos valores educativos para quantos procurem os interesses divinos, acima das cogitações humanas. O lar terrestre é bendita forja de redenção. Reencontrará as simpatias e antipatias de outros tempos, oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. Olha que coisa maravilhosa, né, Célia? A mãe do Gotuso está dizendo para ele que ele vai reencarnar. E nessa reencarnação, nessa nova experiência, ele vai encontrar afetos e desafetos.
Nós vamos encontrar aqueles os quais nos amam, mas também vamos encontrar aqueles que, porventura, em outras possibilidades, tivemos aí nossas diferenças. Não são inimigos, são diferenças que nós vamos ter a oportunidade nessa nova encarnação de reparar, de nos reajustarmos, nos amarmos. É assim que a lei divina age conosco. Nós estamos sempre na família certa, Célia. Muitas das vezes ouvimos, eu não pertenço a essa família, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas a espiritualidade sabe. Por que você nasceu ali? Esse lembrete da Letícia ao Gotuso reencontrará as simpatias e antipatias de outro tempo. Isso aí nós encontramos nas nossas famílias, nas nossas famílias consanguíneas. E aí é exatamente o que precisamos. São resgates que precisam serem feitos. Então, a gente tem que, diante desses ensinamentos, a gente tem que parar de reclamar daquele irmão, daquele filho, daquele cunhado, do vizinho, do amigo de trabalho. A gente tem que parar de reclamar. Todos esses com quem a gente convive, simpáticos ou antipáticos, estão no nosso caminho, estão a caminhar conosco, não é à toa. A gente precisa começar a ver qual é a lição que nós temos que tirar daí. E aqui, Célia, esse despertar desse livro, o que ele tem que trazer para nós? Vai trazer para a nossa vida. Aquele inimigo ou aquele adversário que a gente tem hoje na família, a gente precisa começar a entender o porquê. Por que eu estou nessa família? O que eu tenho que me acertar com ele? E fazer esse esforço para que a gente não tenha que voltar para resolver uma questão que a gente pode resolver agora. E ela continua. Recapitule mentalmente as lições aprendidas. Peça a inspiração de Jesus e disponha-se a partir tranquilo. Não desanime diante do serviço a fazer. Somos milhões de criaturas disputando o ensejo de santificar sentimentos. No passado, raras vezes procedíamos em obediência aos ditames da lei. Se exteriorizávamos a estima, perdíamos-nos em excesso de paixão, como perdulários do afeto. Se manifestávamos atitudes de corrigenda, cedíamos à cegueira do ódio. Como cultores do exclusivismo feroz, é mister regressar ao curso para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. É mister regressar ao curso. Tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, sério, vamos ter que retornar para refazer. Não é assim na nossa escola? Se nós não aprendermos a lição, a gente vai ter que ficar reprovado na matéria e a gente vai ter que fazer a matéria de novo, tantas vezes quanto forem necessárias, até a gente aprender. E na vida espiritual é assim também. Enquanto nós não resolvermos, não nos equilibrarmos com relação a aquele determinado aprendizado, a gente vai ter que repetir, vamos ter que reencarnar para aprender. Essa elevação espiritual, ela vai acontecer, independente da nossa vontade. Por mais que façamos para não, ela vai acontecer. Porque vai chegar um momento em que eu vou falar assim, não, eu não quero mais isso para mim. Aí eu vou mudar o curso da minha vida. O tempo que vai determinar somos nós. Deus, Jesus, não tem pressa. E ela continua. Gotuso, aí agora o Gotuso entra. Gotuso, André Luiz relata para nós, né? Gotuso em lágrimas não conseguia falar diante de tudo que a mãe esclarece para ele. A ex-genitora, todavia, deixando-nos perceber que lhes captava os mais íntimos pensamentos, acentuou depois de mais longo interregno. Então,
É claro que o espírito da mãe de Gotuso percebia, sabia exatamente os seus mais íntimos pensamentos. E ela diz assim: a esposa dedicada que deixou, diz ao Gotuso, né? A esposa dedicada que deixou na crosta não poderá servir-lhe de mãe. Entretanto, ser-lhe-á carinhosa e experiente avó. Olha, ele vai reencarnar como neto da esposa agora. Lembrando que o Gotuso tinha 2 filhos homens, né? Seu adversário gratuito, pobre homem que se entregou à inveja e à ambição destruidoras, receberá seus beijos infantis e com eles os eflúvios de seu perdão renovador. O adversário dele, como a mãe aqui diz, vai ser avô, porque ele vai ser neto da esposa dele. Que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre as mudanças da vida? O ex-inimigo penetra agora no declínio das ilusões. Pela velhice, agora ele está velho. Sua alma atravessa atualmente o pórtico que dá acesso à velhice do corpo temporário. Ao invés de lembranças doces que lhes afaguem o espírito, curtirá aflitivas reminiscências. Sua presença atenuará-lhe-á os pesares, enquanto as doenças do desequilíbrio lhes vergastarem a carne e as recordações penosas que lhes castigarem a mente. Será você o neto consolador, mensageiro de paz em forma de criança. Ajudar-lo-emos a consagrar-lhes a atenção e carinho. No desencanto do corpo cansado e na ternura infantil, o espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna. Novo intervalo da visitante que continuou em seguida. Então, olha quanta coisa, né? A mãe do Gotuso, a mãe dá de incentivo a ele. Quanto incentivo, Célia. Olha, vai com fé, você vai ser amado, mas você vai ajudar. O Gotuso vem nessa nova encarnação com a missão também de ajudar, de trazer carinho, conforto, de resgatar esse amor perdido, esse desafeto adquirido em outras encarnações. E aqui a gente percebe a importância do véu do esquecimento. Você imagina, Célia? Se tanto o Gotuso quanto o que será avô dele na nova encarnação de Gotuso, lembrasse de tudo. Impossível. Como é que seria? Impossível. Como é que seria feito esse resgate? E aí, André Luiz, através dessa fala de Gotuso, ele vem nos explicando isso, sem mencionar véu do esquecimento. E aí, Gotuso diz assim, Gotuso não, a Letícia diz para Gotuso: ao invés de lembranças doces que lhe afaguem o espírito, curtirá aflitivas reminiscências. Porque o véu do esquecimento, ele existe. E existe para facilitar a todos nós. Sim. Mas isso não quer dizer que aquilo que passamos lá atrás esteja apagado, esteja eliminado do nosso HD espiritual. Se eu fiz alguma coisa para você em vidas passadas, eu vou te perdoar. Mas o fato de eu perdoar Célia não quer dizer que ela não tenha que expiar o que ela cometeu, ou vice-versa. Então é assim no mundo espiritual. E essa reminiscência, alguma coisa, eu sinto alguma coisa assim fica.
alguma é uma lembrança vaga, alguma coisa que a gente não sabe explicar, a gente sente, mas ao mesmo tempo ele vai ter esse carinho, ele vai ter... Quem não vai se dobrar, quem não vai se emocionar a uma falinha, vovô, Célia, vovó. Evidentemente que isso aqui, né, a gente tirando aqui dessas palavras, da literatura, vamos para a nossa vida real. É, nossa vida Nós já real. somos avós, quantos de vocês aí que são pais e são avós, bisavós, quem que está retornando nossa família consanguínea do passado aí para nós? Para nos ajudar, não é só que seja, né, Célia? Não, Situações de resgate, não. Muitas das vezes vem para nos ajudar. Nós não podemos falar em termos de espiritualidade, nós não podemos falar. Foi isso, vai ser aquilo. Foi aquilo, vai ser isso. Não tem essa lógica que nós chamamos de lógica, não existe. Não é porque eu tenho um neto problemático que ele foi alguma coisa... E não temos nem que pensar nisso, nem né, Célia? Nem temos. Célia vai continuar lendo para nós, né? Então, novo intervalo da visitante, da Letícia, que continuou em seguida. A Letícia falou da mãe, que vai ser a avó. Seu futuro pai, na efêmera existência humana, efêmera porque ela vai passar. Curta, pequena, né? Por mais que a gente fala tanta que é importância, longa, mas é efêmero. Seu futuro pai, na efêmera existência humana, coração particularmente amado do seu, receberá concurso amoroso e decisivo de um filho muito caro, elevando-se à nobilitante altura moral pelo sagrado estímulo de sua companhia. Célia, coração particularmente amado. Lembre que o pai dele agora foi filho dele na existência passada. Então, ele como pai agora reencarna como filho do filho. Sua volta infundir-lhe-á mais respeito ao mundo e aos semelhantes. Sua volta infundir-lhe-á mais respeito ao mundo e aos semelhantes. Desejará cultivar virtudes e valores, a fim de que você lhe abençoe a paternidade. Chorará com as suas dores, rir-se-á com as suas alegrias. Não é assim? Quem tem filho sabe o quanto um filho nos faz alegre quando está feliz e quanto a gente chora junto quando ele está passando por algum problema, né? Sentir-se-á novo homem ao contato de suas mãos pequeninas. Seu esforço futuro, após as realizações que vem levando a efeito, beneficiará todo o grupo familiar em abençoada tarefa que não pôde realizar na condição que passou. Então, o que não foi feito na outra vai ser feito agora. Isso. O nosso círculo familiar é de reajuste. Nós não estamos unidos e as programações, à toa. Célia, são feitas para dar certo. Embora a gente até ache que está tudo errado. Mas foi tudo programado, planejado para dar certo. E muitas das vezes com o nosso consentimento, Perfeito. Com a nossa aprovação. Ó, meu filho,
haverá aventura maior que a de liquidar nossos débitos e partir unidos para os júbilos do cântico imortal de integração com a divindade? Outras escolas mais belas esperam por nós. Outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus. Olha a mensagem subliminar que ela deixa aqui para o Gotuso, Célia. Outras escolas mais belas esperam por nós. Quer dizer, nós estamos aqui na Terra, a gente sabe disso, que é um planeta de prova e expiação, mas a gente tem conhecimento, Célia, de mundos mais felizes, ditosos. Então, são essas escolas melhores. Sabe quando a gente está no primário, que a gente sonha em estar lá no fundamental? Do fundamental a gente sonha com aquele curso técnico ou aquela faculdade? São essas escolas melhores que a gente sonha. E a mãe do Gotuso está dizendo para ele exatamente isso. Cumpra a sua tarefa, se esforce, porque mundos melhores nos aguardam. E ela diz, haverá aventura maior que a de liquidar nossos débitos. Sabe quando a gente está devendo aquela fatura, Célia? E a gente paga a última parcela? Ah, que felicidade! É isso aqui. Ela está dizendo, ó, quando a gente resgata as nossas dívidas, essa sensação que a gente teria quando paga a última parcela lá daquele carro financiado. Né? Nesse ponto, interrompera-se-lhe a palavra, talvez absorvida pela emoção profunda. A mãe do Gotuso se emociona por tudo que está dizendo para ele. Né? Respeitoso e humilde, Gotuso rogou à irmã Zenóbia que lhe permitisse aproximar-se. Obtido o consentimento, avançou para a poltrona em que Luciana traduzia a personalidade materna e ajoelhou-se, beijando-lhe as mãos. É igualzinho a nossa educação. Pede permissão Sim. e espera ser concedida. Ser concedido. Exatamente. Não é assim, dá licença e sai entrando. Não. Ele pede. Pede. Ele ajoelha e beija as mãos da Luciana, porque Da ali Luciana. estava a mãe dele, a Letícia. Né? Ele se dirige à poltrona onde a Luciana traduzia a personalidade materna. Traduzia, ela estava, como a Célia, você usou aqui na palavra, estava incorporada pela Letícia, a Luciana. Então ela traduzia essa... Letícia, bondosa, recomendou: levante-se, meu filho. Sei que você me ama intensamente. Todavia, há irmãos nossos que lhe esperam a estima e a compreensão. Não venho sozinha ao seu encontro. Enquanto me dispunha a visitá-lo, solicitei o comparecimento de alguém dos círculos mais densos para colher a certeza de suas disposições. Espetáculo, né? Vamos ver quem é esse que ela solicita a presença. Para nossa felicidade completa, não basta que você me beije e admire. Sim. É indispensável que se aproxime fraternalmente daqueles a quem ainda não sabe amar. Ainda não sabe Porque ela amar. sabe que um dia nós vamos amar, Célia, a todos aqueles que nós hoje consideramos os nossos inimigos. Aqueles mais ferrenhos, nós vamos amar. É com essa certeza que ela diz essa frase ao Gotuso. Alguém confabulará conosco dentro de minutos breves.
abrir-se-ão as portas desta casa de bênção, em benefício de nossa congregação familiar. Espere. Mantinha-se Gotuso em ansiosa expectativa em face das singulares observações. Surpreendemo-nos a todos, poucos segundos após duas senhoras penetrarem o recinto. A que apresentava maior número de anos revelava alta posição de orientadora na luz que a circulava. Mas a segunda mostrava a obscura condição de alma encarnada, em temporário afastamento do corpo, através do sono físico. Reconheceu Gotuso de longe e, evidenciando incontestável deficiência de disciplina emotiva, estendeu-lhe os braços, descontrolada e inquieta, brandando. Gotuso, Gotuso, que felicidade este reencontro! Parecendo, porém, perturbada pelo choque das lembranças relativa à diferente situação que o despreendimento do primeiro esposo lhe trouxera, acrescenta aflita: não me queira mal. Ajude-me, por amor de Deus. Não me abandone, não me abandone. Dolorosos soluços rebentavam-lhe do peito. O interpelado quedou silencioso, atendendo talvez à íntima angústia que o dominava. Mas Letícia interveio generosa. Erguendo-se firme, recolheu a nora nos braços e tranquilizou-a. Na verdade, né, Célia? Então, a mãe do Gotuso já havia combinado de trazer a esposa do Gotuso, ainda no plano encarnatório. Através do desdobramento pelo sono. E evidentemente que ela veio acompanhada de uma, vamos chamar de mentor espiritual, de alguém em condições de poder trazê-la com segurança ao encontro de Gotuso na casa transitória. Isso acontece diversas vezes, Célia. Nos nossos sonos, nos nossos sonhos, muitas das vezes nós até lembramos de termos encontrado com amigos, parentes já desencarnados. E eles nos dizem aqui no livro que muitas das vezes isso é feito para ou consolo ou algum tipo de alerta, né? E aí a Marília, que foi a esposa de Gotuso, ela fica perturbada. Sim. Ele diz que ela não tem essa educação ainda, né? É deficiência de disciplina emotiva. Você lembra que o Gotuso ele pede a Zenóbia para se aproximar da Luciana, que naquele momento incorporava a sua mãe, para que ele pudesse beijar as suas mãos, né? Ele pede e aguarda a solicitação. E a Marília não, a Marília simplesmente ela demonstra essa falta ainda de educação emotiva. E aí Letícia intervém e
E aí vamos ver o que ela faz. Erguendo-se firme, recolheu a nora nos braços e tranquilizou-a. Venha, Marília, venha ao meu coração. Sabemos quanto tem sofrido na silenciosa depuração espiritual. Nunca fomos surdos aos seus rogos e conhecemos de perto a extensão das provas amargurosas que lhe colheram a alma sensível. A visitante da crosta terrestre, Marília, contemplava a genitora enlevada e feliz, sentindo-se na presença de um anjo bom, já que não conseguia coordenar raciocínios para compreender o fenômeno em curso. Isso, a Marília. Ela estava desdobrada em sono e foi levada. Então ela não conseguia coordenar exatamente o que estava acontecendo. E é o que acontece conosco nos nossos sonhos também, né, Célia? É o que a gente chama de sonhos, que na verdade são vivências. A gente não consegue coordenar reais. os raciocínios, como diz, para compreender o fenômeno em curso. A gente não consegue. Através da luminosidade de seu olhar, observávamos a ventura que lhe banhava o espírito, jubiloso por tão belo entendimento. Depois de acariciá-la com meiguice materna, a venerável amiga dirigiu-se ao nosso companheiro, acentuando: meu filho, não queira você abraçar-me e beijar-me? Ela fala para o filho, pro Gotuso. O Gotuso queria fazer isso, né? Meu filho, não queria você abraçar-me e beijar-me? Acredita que a esposa terrestre mereça menos que eu? Admite ainda que a mãe de seus filhinhos, enternecidos, saudosa e devotada, tenha sido ingrata ao seu desvelado amor? Continuará esquecido do bem para agravar o mal? A viúva na crosta, em muitas ocasiões, deve aceitar o segundo matrimônio com sacrifício necessário, por supremo respeito ao consorte que partiu. Essa afirmação dela, né? Retire dos olhos a venda do egoísmo. Retire dos olhos a venda do egoísmo que lhe vem interceptando a visão e interprete com naturalidade as exigências da vida terrena. E não é assim, né? Aí, Letícia, ela diz a venda do egoísmo. E aí nós podemos, Nivaldo, acrescentar também o sentimento de posse. De posse. Porque o que é esse sentimento de posse? Mais particularmente o sentimento de posse, né? Que não é senão o nosso egoísmo. É meu. A gente, no livro lá dos Espíritos, né, Célia, tem um capítulo que o Allan Kardec traz para nós e fala sobre o egoísmo, né? Como sendo a base de todos os outros maus sentimentos. Tudo está encrostado no egoísmo. Né? Num gesto conciliador, confiou-lhe a esposa, acrescentando: ajude-a, para que você possa ser ajudado.
Não recuse a lição, porque o futuro virá aclará-la inteiramente. Não recuse, nós não podemos recusar nenhuma lição. E essa colocação que ela faz, né, Célia? Ajude-a para que você possa ser ajudado. Isso me lembra a oração de São Francisco, né? Que nós cantamos sempre. Então, se a gente quer Mas ser nós ajudado, a gente quer amar, mas não quer ser... A gente quer ser amado, mas não quer amar, né? Mas nós somos tão egoístas, que a gente afirma que não, egoísta eu não sou mais. Porque na oração de São Francisco a gente fala que é dando que se recebe. Perdoar, que ser perdoado. Amar, Que ser. Nós cantamos assim. mas tá errado. Esse é assim, se não eu foi- amo tem que me amar. Não foi isso que Francisco Mas não pediu. é isso, é amar Que ser amado. Eu tenho que amar. Se o outro vai me amar, É problema. questão dele. Eu tenho que Mas amar. a minha parte, o que tenho me que fazer. cabe, eu tenho que fazer e fazer bem feito. Eu tenho que amar o outro. Mas a gente, quando vai cantar a música... Amar e ser amado. Porque Amar a gente não admite, e ser amado. A gente Se não eu admite, amo, você Célia, tem que me amar amar. sem ser amado. É. Então a gente ainda canta errado, Isso é o nosso egoísmo. falando mais alto, né? Porque é dando que se recebe. Então eu amo. Se o outro vai me amar ou não me importa. Não pode me importar. Então, é isso Então, que ajude-a para que você possa ser ajudado. ajudado. Magnetizado, talvez pela carinhosa advertência materna, Gotuso abriu os braços e recolheu-a, solícito, na atitude de irmão compadecido e desvelado. Porque André nos diz que num gesto conciliador confiou-lhe a esposa, acrescentando. André ainda usa o termo esposa. Mas logo aqui embaixo, um pouquinho após, magnetizado pela carinhosa advertência materna, Gotuso abriu os braços e recolheu-a, solícito, na atitude de irmão, compadecido e desvelado. Isso requer aí, né, Célia? Daria um comentário para nós, porque aqui na Terra, encarnado, nós somos maridos, mulheres, irmãos, primos, tios, avô, avó, mas no mundo espiritual nós vamos perceber que todos nós somos irmãos. Nós vamos passar um tempo, sim, no mundo espiritual, achando que é a minha mãe, mas, sim, mas depois, o nosso progresso. Esse entendimento espiritual, nós vamos perceber que somos todos irmãos. Porque, Célia, a gente volta novamente lá na nossa primeira, a única oração, prece que Jesus nos ensinou. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Então ele se coloca, e ele se coloca e nos coloca como todos irmãos. Né? Marília observa-o em êxtase. Nivaldo, nós vamos parar por aqui. Né? O nosso tempo já está se extinguindo, né, Célia? Vamos parar aqui nessa... A Marília vai... Esse encontro aqui do Gotuso com a Marília, ainda vai haver mais alguns comentários importantes para que a gente possa fazer essa reflexão. Mas, Célia, quanto conhecimento, quanta coisa nesse pequeno trecho desse livro que nós tivemos a oportunidade de ler, quanto aprendizado traz isso para nós. Então, a gente não se cansa de recomendar a todos vocês que possam compartilhar conosco dessa possibilidade, desse entendimento. E que a gente possa, né, Célia, trazer esse aprendizado para a nossa vida, porque muitas das vezes a gente escuta, mas a gente ainda não coloca dentro da nossa vida efetivamente.
Então vamos agradecer a Deus. Porque, Nivaldo, isso não é para ficar no nosso cérebro, é para trazer para os nossos corações. Para as nossas ações. Então, meus irmãos, bom almoço a todos. Até a próxima terça, quando daremos continuidade a esse livro maravilhoso. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.